Alô, 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 vocês estão ouvindo bem? Ou está cortando? Alô, 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 ótimo, vamos lá, tudo bem. Alô, 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 bom dia, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Bom dia, e aí, queridos? Tudo bem, professor? Tudo bem? O som tá bom? Hoje eu tô com outro material aqui. E aí, como é que vocês estão ouvindo? O som tá bom ou não, pessoal? Pra mim tá funcionando bem, professor. Não Ótimo, sei o resto. valeu. Bom dia, Caiane. Tudo bem? Fala, David. Beleza? Bom dia, professor. Tudo, senhor? Tudo bem também. Você está ouvindo bem, David? Ou não? Normalmente. Ótimo. E aí, como é que vocês estão? Todos? Muito frio? Já retomaram a rotina novamente ou não? Aos Mais ou pouquinhos. menos. Aos pouquinhos, né? Aham. É isso aí, aos pouquinhos. Muito bem. Hoje eu voltei para o cenário antigo, mas sexta-feira nós daremos aula de lá do colégio. Tudo bem. Eu tive um probleminha de saúde, aí eu acabei entrando em licença, então eu volto a trabalhar lá amanhã. Muito bem. Esperar só mais um pouquinho. Eu estou devendo algum gabarito para vocês ou não? Acho que sim, né? Gabarito de artrópodes, eu acho, fotossíntese e respiração. É isso?
Putz, professor, eu acho que sim. É que eu não faço pela apostila de sala, eu faço mais exercícios do livro, sabe? Tá bom. Mas eu acho que sim. Hoje eu coloco no grupo para vocês, tá bom? Junto com os slides de fotossíntese, né? Que eu já fiz aquelas correções. Vamos lá, então? Bom, queridos, hoje é um momento especial do curso de zoologia, porque nós vamos fazer uma transição, tá? Uma transição importante. Então, a gente vai deixar para trás os, os organismos invertebrados, né? Finalizando com os equinodermos, e vamos passar para um grupo extremamente importante, que são os cordados. Os cordados são importantes por quê? Primeiro, porque são fundamentais o estudo, né, para a gente poder entender os mamíferos e, sobretudo, a espécie humana, tá? Segundo, porque em termos de vestibular, né, você tem desculpe, uma distribuição de conteúdos meio desigual. Ambos de invertebrados, existe uma importância maior, sem dúvida, para artrópodos e os vermes. E segundo, né, em termos do resto, né, do resto da zoologia, é lógico que os cordados têm uma importância muito grande e a fisiologia da espécie humana muito importante também. Agora, tem um ponto que vocês precisam entender bem, para que o estudo de vocês seja bastante eficiente, tá? No primeiro momento, quando a gente fala dos cordados, a abordagem ela é descritiva, ela é taxonômica, ou seja, qual é a diferença básica, né, entre um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero, tá bom? Alguns aspectos da fisiologia a gente apresenta neste momento, tá? Alguns. Agora, quando a gente iniciar, né, logo após a aula de mamífero, a gente inicia fisiologia, certo? E a fisiologia que a gente vai estudar é uma fisiologia comparada. O que isso quer dizer? Que a gente vai apresentar os processos digestórios, por exemplo, ao longo dos grupos animais, com destaque, tá, para a fisiologia humana. E isso vai acontecer com respiração, circulação, tá bom? Excreção, reprodução, sistema nervoso, sensorial, tá bom? Certo? Então, isso é fundamental para vocês não se perderem em detalhes fora do momento, tá bom? Então, quer dizer, hoje nós temos uma aula de equinodermos, a aula 28, tá? Devo começar hoje, dependendo de vocês e como a aula anda, cordados, tá? Cordados, aula 29 até 32. Então, nessa primeira aula de cordados, o que são os cordados? Quem são? O que os caracteriza? Certo? Num segundo momento, semana que vem, a gente começa a falar de peixes, de anfíbios, de répteis, aves e mamíferos.
e aí nós vamos até a aula 32, tá bom? Mas deixando claro para vocês que esse primeiro momento se refere à descrição, tá certo? Principalmente morfológica, com um ou outro gancho, um ou outro aspecto da fisiologia, ou seja, do funcionamento, tá bom? Logo após mamíferos, a gente começa a fisiologia comparada. Então, na hora de estudar esse primeiro bloco, cuidado para não detalhar, por favor, para não detalhar cada grupo, não é necessário ainda. Até porque no vestibular a principal abordagem é a comparativa. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Ficou claro, pessoal? Importante, hein? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar a falar. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Tudo bem? Ó, então, queridos, os equinodermos. O primeiro ponto que chama a nossa atenção é o seguinte: é o baixo número de espécies. Então, a gente nunca falou de nenhum animal com esse número pequeno de espécies, tá? Então, os equinodermos, eles existem hoje com aproximadamente 7.000 espécies. O que isso quer dizer? Bom, várias coisas. Primeiro, quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em adaptação, é importante perceber que, do mesmo modo que as espécies surgem, existe um processo natural de formação de espécie chamado especiação, que vocês viram com o Castilho. Então, do mesmo modo que a formação de espécies é um processo natural, a extinção também é um processo natural. Ou seja, ao longo do tempo, muitos organismos, né, podem perder, simplesmente perder, o potencial adaptativo que possuem. Por que isso acontece? Alguns organismos, geneticamente falando, funcionam, né, de um jeito mais simples. Por exemplo, a espécie humana, ela tem um processo de expressão dos genes chamado interação gênica. Então, o mesmo gene, ao se expressar, ele está interferindo, influenciando um grande número de características, certo? Então, isso chama interação gênica. Outro ponto importante é o fato de você ter vários genes influenciando a mesma característica. Então, são duas coisas muito relevantes em mamíferos, na espécie humana principalmente, entendeu? E que não são comuns nas outras espécies. Então, quer dizer que o modo como os genes interagem, o modo como um gene pode participar de várias características ao mesmo tempo, vai ser tanto mais importante quanto mais complexa é a espécie, o grupo, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se um equinodermo, por exemplo, sofre uma mutação, a grande, a grande oportunidade, por exemplo, que seria a, você ter aí uma variabilidade maior para a evolução atuar, ela se inverte. Primeiro, você tem um habitat muito restrito, que é a questão do habitat marinho em determinadas condições. Então, quer dizer, você acaba,
né, estando muito mais vulneráveis. O segundo ponto, o modo de expressão gênica desses seres vivos é muito simples. Então, ao longo do tempo, ocorre o que a gente chama de empobrecimento genético, tá certo? Então, quer dizer, as espécies elas podem perder, sim, a adaptação que elas têm, tá certo? Independente do ambiente. Agora, aí tem um outro ponto. Apesar do ambiente aquático, de modo geral, ser mais estável que o ambiente terrestre, ele vem mudando muito, mudando muito. Então, quer dizer, a interferência humana nos ambientes ocupados pelos equinodermos é muito grande, tá certo? Então, eu estou apresentando para vocês agora um grupo de animais extremamente vulneráveis, tá claro? Um número reduzido de espécies indica isso. Indica um processo de extinção natural, indica também uma destruição, uma alteração dos hábitos, e esse processo de extinção natural está associado com o quê? Com empobrecimento genético. Tudo bem? Certo? Então, esse é um ponto bastante interessante e que pode aparecer no vestibular, principalmente nas questões de biologia molecular, nas questões de genética, por exemplo, relacionando, lógico, né, com o quê? Com outros grupos, né, no caso genética com zoologia, tá bom? Muito bem. O nome equinodermos quer dizer o quê? Dermo quer dizer pele, revestimento. Equino, né, quer dizer espinho. Então, estamos falando de organismos que apresentam espinhos no seu revestimento. Muito bem. Quando a gente fala de um equinodermo que tem espinhos no seu revestimento, nós estamos falando essencialmente de quem? Do ouriço do mar, tá? Ouriço do mar, pepino do mar, estrela do mar, serpente do mar ou ofiuro, bolacha do mar, que é do mesmo grupo aqui dos ouriços, e crinoides, tá? Crinoides ou lírio do mar. Então, ouriço, bolacha do mar, pepino do mar, estrela do mar, ofiuro ou serpente do mar, crinoide ou lírio do mar. Tá bom? Muito bem. Vamos lá? Então, primeiro ponto importante. Vamos lá. Onde estão os equinodermos? Os equinodermos estão aqui. Ó. Dá uma olhada. Ó. Certo? Muito próximos evolutivamente de quem? Dá uma olhada. Dos cordados. Então, olha que interessante. Os equinodermos são os únicos invertebrados deuterostômicos. Ou seja, no desenvolvimento embriológico, quem aparece primeiro? Ânus ou boca? Boca. Únicos invertebrados em que isso acontece. Os demais, todos, desde selenterados até artrópodos, aula passada, protostômicos. Tudo bem? Algumas características, né, que já surgiram permanecem. Então, por exemplo, né, são multicelulares, tá? Vão apresentar mórula e blástula, isso é importante, tecidos verdadeiros que surgem com a gástrula, tá? Do mesmo modo que você tem tecidos verdadeiros e gástrula, já existe a possibilidade do quê? De serem triblásticos. Então, você vai ter ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza? Tá bom? Muito bem. Outro ponto primário é a simetria bilateral. Agora, muito cuidado.
Um equinodermo, no estágio larval, ele tem simetria bilateral. Lado direito, lado esquerdo, região anterior, região posterior, dorso e ventre, certo? A partir do momento que ocorre o desenvolvimento e o equinodermo é um adulto, nós falamos então em simetria pentarradial. Pentarradial. Basta pensar numa estrela, tá certo? Então, quando você olha para uma estrela, você vai ver o quê? 1, 2, 3, 4, 5 braços. Simetria pentarradial, tá bom? Certo? Então, olha o que está acontecendo. Vamos lá, de novo. Simetria, né? Bilateral primária, por quê? Larva. Simetria pentarradial secundária, no adulto, tá bom? Certo? Como eu falei para vocês, são deuterostômios celomados, porque o celoma, como você lembra aqui, ó, apareceu em molusco, tá bom? Certo? Então, esses pontos todos que já vinham acontecendo antes, ocorrendo antes, sendo inovações anteriores, permanecem no grupo dos equinodermos, tá bom? E aí tem um ponto importante associado com o que diferencia equinodermo de cordado, que está onde? Exatamente no desenvolvimento embrionário, tá? Então, equinodermos têm muitas semelhanças embriológicas com cordado, muitas, tá certo? E a principal delas qual é? Ser deuterostômio, certo? Ou seja, o ânus se forma primeiro no desenvolvimento embrionário. Agora, quando a gente fala em neurula, lembram-se? Neurula. Na neurula, o que acontece? Sistema nervoso dorsal. Notocorda, que vai originar o quê? Coluna vertebral. E fendas, fendas na faringe. Essas fendas na faringe vão originar o quê? Arcos, arcos que vão dar origem posteriormente a esses troncos, troncos circulatórios de vasos. Então você tem a aorta, por exemplo, tá bom? Certo? Então, esse ponto é fundamental. Por que que eu estudo o equinodermo por último? Porque ele tem uma semelhança embriológica muito grande com cordados. Mas por que que os cordados se diferenciam? Porque as diferenças importantes também são embriológicas, principalmente em neurula, tá claro? Sistema nervoso dorsal, notocorda e fendas na faringe. Tá bom, queridos? Muito importante, tá bom? Por favor, estudem esse slide. É um slide bastante importante, vai ajudar você na resolução de muitas questões, tá bom? Legal. Vamos lá. Então, quando você fala aqui, ó, dá uma olhada, no animal, né? Certo? No ancestral, tudo bem? Olha o que acontece. Do animal ancestral, do que seria um animal ancestral, um organismo, né? Muito bem. Quem surge primeiro como o grupo mais primitivo? Esponjas, sem tecidos. Esse é o primeiro ponto. Beleza? Certo? Selenterados, além de terem tecidos, eles já apresentam cavidade gastrovascular, lembram disso? Sistema nervoso, mesmo que radial, né? Que difuso, mas sistema nervoso. Depois, a gente vem para os vermes, né? Então, você tem aqui os plateumintos, né?
além dos plateumintos, os moluscos e os anelídeos. Tudo bem? Né? Bastante importante. Depois você passa aqui para os nemateumintos, que são cilíndricos, né? E os artrópodes. Todo mundo aqui, protostome, certo? Tá? Aqui eu tenho o quê? Celoma, 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 tá? Aqui acelomados e aqui pseudocelomados. Daqui para cá, todo mundo triblástico, tá? Até aqui, protostômios, bocas surgiantes e finalmente aqui, tá? Equinodermos e os cordados, deuterostômios, o ânus surgiantes. Tudo bem? Certo? Bastante importante, tá? E aí, tudo bem até aqui? Tranquilos? Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar a caracterizar com um pouco mais de detalhe, pouquinho, nada de alguém achar que precisa ser especialista em equinodermos. Aí o objetivo seria o quê? Fazer biologia e estudar o grupo, tá bom? No vestibular a mesma coisa. Então, primeiro ponto, existem organismos com corpo segmentado, certo? Artrópodos, tá? Antes de artrópodos, quem eram? Né? Os organismos de corpo segmentado, anelídeos, tá? Artrópodos e anelídeos. Tenha claro isso na cabecinha, tá bom? Então, equinodermos sem segmentação, tá bom? Podem ser, olha lá, em termos de formato de corpo, né? Mais de uma forma de corpo, né? No caso do ouriço, ele é arredondado. No caso da bolacha, por exemplo, achatado, né? Podem ter forma de estrela, podem ter o quê? Forma alongada, como um cilindro, no caso do pepino do mar, tá bom? Aqui nós temos um ponto que, dependendo do vestibular, ele vai ser chato, por exemplo, o NESP, né? Então, equinodermos têm que tipo de simetria? Então, vamos lá, queridos. Larval, simetria bilateral primária. Adultos, simetria pentarradial secundária. Tá bom? Certo? Bastante importante. Bom, em termos de hábitats, né? Os equinodermos são exclusivamente marinhos. Tem um ponto importante aí que eu gostaria de abrir um parênteses com vocês. Sempre que um grupo possui uma distribuição mais restrita em termos de tipo de hábitat, ele é mais vulnerável. Isso foi questão, mais de uma vez, de vestibular. Então, vamos lá. Se o grupo A possui uma distribuição, prestem bem atenção, uma distribuição de tipos diferentes de hábitats menor, e ele tem um número de espécies menor, ele é um grupo com um risco maior de extinção, uma vulnerabilidade maior. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, alguns indicativos. Vamos lá. Diversidade de hábitats potencialmente, né, que podem ser ocupados é um indicativo de sucesso adaptativo, de sucesso evolucional. Tá claro? Então, qual é o maior exemplo dentro de invertebrados? Artrópodes. Vou encontrar artrópodes em ambiente aquático de água doce, salobra, salgada. Vou encontrar em ambiente terrestre, tá certo? Vinculado a quê? A estar sobre a superfície do solo, enterradinho no solo, formando galerias. Vou encontrar artrópodos em mais de uma latitude, tá claro? É lógico que região polar, né?
Região polar, vou encontrar artrópodos aonde? Ambiente aquático. Por quê? Falei agora há pouco. O ambiente aquático é mais estável, mais homogêneo. Tá bom? Então, considere isso como uma informação que você vai guardar e que pode se desmembrar, desdobrar em outros aspectos que te dão abordagens importantes aí para matar questões. Tá claro? Então, serem exclusivamente marinhos significa o quê? Pouco número de espécies, vulnerabilidade maior, potencial, né, de extinção maior. Isso caiu recentemente, tá bom? Muito bem. Todos eles, de modo geral, são animais grandes, né? Quando a gente fala grande, nós não estamos comparando, por exemplo, com um tubarão, tá? Nós estamos comparando com outros com outros invertebrados, beleza? Então, quando você fala de uma estrela do mar, ela pode ter o quê? 30 centímetros, 40 centímetros de diâmetro. Quando você fala de um ouriço, né, ele tem um volume razoável. Tá? Quando você fala de pepino, ele pode ter 30 centímetros, né, um diâmetro aí que pode chegar a 5 centímetros. Tá? Tudo bem? Então, são animais grandes. Observe ali que está, entre aspas, né, comparados com os demais invertebrados. Tudo bem? Todos eles de vida livre. Então, olha que interessante, um potencial adaptativo interessante. Eles são capazes do quê? Né? De obter o próprio alimento explorando diretamente o ambiente, tá certo? Podem ser predadores, podem ser herbívoros, né? Matar, né? E devorar outro animal, como é o caso das estrelas, podem ser herbívoros, grandes pastadores, como é o caso dos ouriços do mar, podem ser filtradores, como é o caso dos pepinos, dos ofiuros e dos crinóides. Tudo bem? Certo? Muito bem. Triblasco, deuterostômios, já conversamos. Agora, tem um ponto super importante. Então, vamos lá. São portadores de um endoesqueleto. Isso já foi questão mais de uma vez recentemente. Então, vamos lá. Organizando a cabeça, tá? Esponjas, endoesqueleto. Selenterados, opa, não tem esqueleto. No caso dos corais, né, secretam uma matriz calcária e vivem sobre ela. Então, eles podem ser, sim, o quê? Considerados animais com endoesqueleto. Beleza? Muito bem. O que mais? Plateuminto. Não. Asqueumintos ou nematóides têm um esqueleto hidrovascular, nós não vamos considerar um endoesqueleto, tudo bem? Anelídeos, também sem esqueleto, tá? Moluscos, exoesqueleto, a concha, exoesqueleto, tudo bem, queridos? Certo? Artrópodos, exoesqueleto, tá? Equinodermos, endoesqueleto, certo? Cordados, quando tem esqueleto, endoesqueleto. Então, quem tem endoesqueleto? Vamos lá? Esponjas, né? Todas as esponjas, alguns selenterados, tudo bem? Equinodermos e vertebrados, tá? Ficou claro? Muito bem. No caso dos equinodermos, de que tipo de esqueleto eu estou falando? Um esqueleto que é formado por pequenas plaquinhas calcárias articuladas entre si, muito pouco articuladas, muito diferente dos artrópodes, né? Elas são soldadas, mas com um mínimo ali de articulação, não há musculatura, tá claro? Plaquinhas calcárias. Sobre essas plaquinhas calcárias,
nós vamos ter o tecido, né, de revestimento, tá bom? Então, importante isso, bem importante, porque cai de modo comparado no vestibular. Celomado, a gente sabe que não é uma inovação, tranquilo, queridos? Tá? E aqui sim, nós temos uma característica exclusiva, tá? Então, nós vamos chamar de sistema hidrovascular ou sistema ambulacral. Ambulacrário. Cuidado, por favor, estude escrevendo, faça o seu resuminho e escreva isso algumas vezes. Porque se você escrever errado numa prova de segunda fase, né, ele vai descontar, ele não vai considerar, não. Ah, eu acho que ele escreveu o sistema ambulacral. Examinador, corretor, não é mãe, não vai considerar, queridos. Então, muito cuidado. Sistema ambulacral, com L, ambulacrário, tá bom? É uma característica exclusiva. Vamos estudar daqui a pouquinho, tá? Quando você fala, por exemplo, de ouriço, estrela do mar, pepino do mar, crinóide, né? Ou ofiuro, você tem cabeça? Não tem cabeça, tá? Então, sem cabeça, uma organização do corpo diferente, tá bom? Principalmente porque o adulto lembram? Pentarradial. Sistema digestivo completo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Você tem boca, um tubo que finaliza no ânus. Ao longo do tubo, posso encontrar algumas glândulas anexas digestórias, tá bom? Muito importante. Os equinodérmios ainda apresentam, desculpe, sexos separados. Então, são espécies, prestem bem atenção, eu vou ter macho, vou ter fêmea, dioicas, tá claro? Dioicas. Só que sem dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Eu estou olhando aqui para uma estrela do mar, aqui outra, não tenho a mínima ideia quem é o macho, quem é a fêmea. Tá claro? Tudo bem? Tranquilinho? Alguma dúvida, querido? Não? Tranquilo? David, pode falar, por favor. Professor, uma coisa que eu não entendo, já que eles têm um nicho bem amplo em questão de alimentação, como você disse, por que que tipo, eles não conseguem se adaptar pelo menos bem no ambiente aquático? Não, no ambiente aquático estão bem adaptados. Desculpe aí se eu não expliquei direito. Então, na verdade, eles estão muito bem adaptados, né, àquela condição restrita na qual eles vivem, entendeu? Certo? Muito bem adaptados. Então, o que você tem ali? Disponibilidade de alimento, capacidade de capturar e obter esse alimento, entendeu? Se fixar, se locomover, se reproduzir numa boa. O que eu quero dizer é o seguinte, que o habitat é restrito. As condições do hábitat para você poder encontrar um equinodermo são restritas, entendeu? Então, ele está passando por uma vulnerabilidade muito grande, entendeu? Em pouco tempo, muito provavelmente, a gente não vai ouvir mais falar dos equinodermos, não, tá? Quando eu falo pouco tempo, eu estou me referindo a quê? 200 anos, 500 anos, entendeu? Coisa desse tipo. Fora, né, do tempo de vida que considera o ciclo de vida humano, entendeu? O que seria necessário aí para várias e várias gerações. Então, provavelmente, ao longo das gerações, o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma diminuição das populações, que já é visível. Então, quando você pensa numa determinada espécie de estrela do mar, né, você vai perceber facilmente que a população da estrela do mar é reduzida, daquele grupo de organismos, entendeu? Então, isso já é um indicativo, né, de uma vulnerabilidade muito grande. Você está numa praia,
Você está numa praia, você vai até o costão rochoso, você vai procurar ouriços, por exemplo, dependendo da situação, você vai ter uma dificuldade enorme, você não vai achar um ou outro. Então, quer dizer, populações pequenas, mesma coisa, por exemplo, com o pepino do mar, entendeu? Certo? Então, eles estão passando por uma pressão ambiental, genética muito grande, entendeu? Agora, isso não quer dizer que as espécies são mal adaptadas. Muito pelo contrário, estão perdendo. Inclusive porque o ser humano interfere demais, diretamente, nos ambientes que eles ocupam, tá claro? Onde, de modo geral, eu vou encontrar, por exemplo, os equinodermos? Recife de coral. Recife de coral, um ambiente extremamente vulnerável. Litoral, na plataforma continental. Então, a plataforma é um ambiente aquático que sofre uma interferência, uma influência enorme do ser humano. Pensa nas grandes capitais do Brasil, por exemplo. Elas estão numa faixa muito próxima do litoral ou no litoral, entendeu? Então, de cara, você tem uma pressão muito grande, poluição, certo? Alteração do ambiente. Então, tudo isso, né, age diretamente sobre o grupo, dificultando reprodução, entendeu? Certo? Diminuindo as populações. Então, você vai na praia, achei uma estrelinha do mar, né? Se alguém conversar numa boa, né? Achei uma bolacha, achei um pepino, conversar numa boa, deixa aí, tal, ótimo. Agora, muito provavelmente vai para o baldinho, vai para casa e morre. Pronto. Você diminuiu sensivelmente, uma população que já é pequena. Entendeu, querido? Ficou claro? Beleza. Sim, valeu, professor. Que isso. Então, querido, vamos estudar aqui o sistema ambulacral, né? O que que a gente tem que esperar disso, né? Então, primeira coisa, ele pode ser chamado também de hidrovascular. Eu vou imaginar que todo equinoderme possui um anel central, beleza? Um anel. Esse disco central é um tubo na forma de um disco central. Tá claro para todos? Muito bem. Desse tubo central, vamos lá, desse tubo central saem canais radiais. No caso da estrela, um canal para dentro de cada braço. Tudo bem? Então, o sistema ambulacral é formado por um disco central, tá certo? E um canal radial, tá? Para dentro de cada braço, no caso da estrela. Nos equinodermos que não têm braço, né, você vai ter o quê? 5 canais. Ponto. Tá claro? Muito bem. O que que tem dentro desse sistema ambulacral? Desse sistema água, vascular, né? Você tem água, tá? Existe uma abertura na pele do animal chamada madreporito. Madreporito ou placa madrepórica. Madreporito ou placa madrepórica. Então, a água do mar, ela vai entrar aqui lentamente, gradativamente, tá certo? Entrar e sair lentamente, gradativamente, de acordo com os movimentos da estrela, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá, a água entra por aqui, vai para dentro do canal, certo?
do disco central e dos canais radiais. Tá claro? Muito bem. O que que temos, né, ligadinho a cada canal radial? Então, olhe o detalhe aqui, por favor. Olha lá. Uma ampola, ampolinha, como se fosse uma ampola de injeção, tá bom? Então, a água vem pelo canal radial, entra na ampola, tá certo? Enche a ampola e ela fica o quê? Rígida. Quando a água sai da ampola, ela se retrai. Opa, nesse movimento de esticar e retrair, esticar e retrair, esticar e retrair, você vai ter movimento, tá bom? Opa, então, na verdade, posso encarar essa ampolinha, essa unidade, como se fosse um pé. Ótimo, muito bem. É um sistema ambulacral, então posso chamar de pé ambulacral. Entenderam a ideia? Vamos ver um pouco melhor? Vamos lá. Então, estão aqui, ó, queridos. Aqui você tem uma estrela do mar, vista, né, inferior aqui do corpo do animal. Aqui você tem, ó, um canal, outro, outro, outro e outro. E o que que você está percebendo ao longo dos canais, certo? Ligados, quem? Né? Os pés ambulacrais. Então, o que é que faz o pé ambulacral, né? É distender água que tem dentro dele. O que é que faz ele, né, retrair água que saiu dele? Então, na verdade, você tem um canal circular, um anel circular, do qual saem 5 canais radiais e associados a cada canal radial pés ambulacrais. O sistema todo funciona com água. Água que entra e sai, né, a partir da placa madrepórica ou madreporito. Acabou. Tá certo? Quando a água entra no pé ambulacral, ele se distende. Quando a água sai do pé ambulacral, ele retrai. E desse modo, o que que você tem? Fixação, movimento. Tá claro? Isso está presente em quem? Todos os equinodermos. Tá bom? Ficou claro para todos? Tudo bem? Sistema ambulacral ou hidrovascular. Aqui nós temos uma imagem, né, bastante legal. Você vê aí por transparência. Então, olha o que nós temos aqui, ó, querido, em branco, tá bom? Ó, branco. O anel, né, no disco central. O anel vascular. O anel do disco central. Do qual parte o quê? Dá uma olhada aqui, ó, tá? O canal radial. E associado ao canal radial, os pés ambulacrais. Entrou água, distendeu. Saiu água, retraiu. Tudo bem? Ficou claro para todos? Tudo bem? Conseguiram visualizar ou não? Vamos lá, dúvidas? Não? Fala, David, pode falar. Professor, então no litoral, por exemplo, se tiver maré alta, por exemplo, e esses equinodermos não conseguirem voltar para a água, eles ficam ali até uma maré levar eles de volta, né? Já Então, que eles não conseguem se movimentar sem água. não, eles conseguem, né? Na própria, não, eu entendi a tua dúvida. O sistema hidrovascular, ele tem a água o tempo inteiro. A água
para que ele possa se movimentar, é a que está no sistema hidrovascular, ou seja, no sistema ambulacral. Eventualmente, o que acontece? Entra mais água pela placa madrepórica e, né, permite vamos dizer assim, uma reposição, entendeu? Mas, de qualquer modo, você tem que ter um controle do animal no sentido de ele estar cheio d'água o tempo inteiro no sistema hidrovascular. Ele não, a placa madrepórica, ela não fica aberta o tempo inteiro e a água saindo e entrando, esvaziando, por exemplo, o sistema ambulacral. Deu para entender agora? Ficou claro? Mas ao movimentar ele perde água, né? Ou não? Na verdade, o que acontece? A água, ela circula dentro do hidrovascular. Então, por exemplo, quando você tem uma estrela se movendo para cá, né? Se movendo para cá, o que é necessário? Que você tenha a retração nos braços do outro lado. Que você tenha o quê? A contração nos braços nessa direção. Então, de modo geral, o que acontece com a água? Ela circula, ela flui dentro do sistema, entendeu? Certo? É isso aí. Certo, certo. Uhum. Valeu. Então, ó, na extremidade, por exemplo, de cada pé ambulacral, no caso específico das estrelas, existe uma ventosinha. Eu não sei se alguém aí na sala já teve a oportunidade de ter uma estrela do mar na mão e ver que ela gruda, ela dá uma, né? Ela realmente exerce uma força de sucção ali, tá? Então, na extremidade dos pés ambulacrais, você acaba tendo, como você está vendo aqui, uma pequena ventosa. Então, os pés ambulacrais servem para quê? Para fixação, certo? Para locomoção. E eu, por exemplo, já vi estrela do mar abrir, hein? Abrir, né? Bivalves, para poder comer. Ela abriu a concha. Tá claro? Então, quer dizer, é um negócio louco demais, até para captura de alimento. Tá bom? Belezinha? Tá bom? Então, aqui, ó, né? Aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, imagina esse plano, este plano, este plano, este e este aqui. Então, são 5 planos determinando o quê? Simetria pentarradial. Tá bom? Muito bem. Aí, o que nós vamos ter? O sulco ambulacral. O que é o sulco ambulacral? É onde vão se exteriorizar, vão sair os pés ambulacrais. Então, no caso da estrela, o anel central aqui, tá certo? Um canal radial, 2, 3, 4, 5. E dos canais radiais, né, desculpe, estão ligados os pés ambulacrais, tá bom? Certo? Como a gente não tem uma organização de corpo típica, né, de alguém que tem simetria bilateral, né? O que acontece? Você não fala em cabeça, nada disso, né? Então, olha, onde está a boca, no caso da estrela do mar, é a face voltada para a superfície na qual ela se desloca. Então, ela anda sempre com a boca para baixo e com o ânus para cima. Tá claro? Então, a boca, ela está aqui, ó. Onde está a boca, vou chamar de face oral, beleza? A face oral também é, normalmente, onde está o quê? Os pés ambulacrais, onde está o sistema ambulacral. Face aboral é do outro lado,
voltada para a mão do sujeito aí, que no caso sou eu, certo? Então, o ânus dele está voltado aqui para a minha mão, tá bom? Certo? Muito bem. Então tá aqui, ó, disco central, né? O ânus aqui na parte de cima, o madreporito por onde vai entrar a água que vai alimentar o sistema hidrovascular ou ambulacral, tá claro? A boca na face, né? Voltada para baixo nesse caso, e no caso específico das estrelas do mar, os espinhos são muito reduzidos. Mas quem já teve a oportunidade aí de sentir a textura de uma estrela do mar viva, já deve ter percebido a rugosidade, né? Certo? Então, existem pequenos espinhos, muito diferentes, totalmente diferente no caso do ouriço. O ouriço tem espinho desse tamanho, muito grande, tá bom? Ficou claro? Tudo bem aí? Não. Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Então, no caso, por exemplo, dos ofiuros, né, que são as serpentes do mar, onde estão os pés ambulacrais? Embaixo, né? E a boca? No meio deles, né? Na estrela do mar, mesma coisa. No ouriço do mar, os pés ambulacrais estão ao redor de toda a superfície dele. No caso do pepino do mar, também bastante distribuídos, amplamente distribuídos. Tudo bem? Então, de modo geral, nós vamos falar em eixo oral, boca, aboral, ânus. Tudo bem? Certo? Então, no caso do ofiuro, olha para cá, por favor. Ó, boca, ânus. Ânus aqui em cima. No caso da estrela do mar, mesma coisa. Boca, ânus. Tá? No caso do ouriço, boca, ânus. Mas o que você percebe aqui? O corpo todo revestido por pés ambulacrais, sistema ambulacral. No caso do pepino do mar, boca, ânus. Uma grande superfície revestida com pé ambulacral. Tá bom? Então, a gente pode falar assim, ó, face oral, onde está a boca, ou onde estão os pés ambulacrais. Face aboral, onde está o ânus, ou onde, de modo geral, eu não tenho os pés ambulacrais. E aí, queridos, tranquilo? Tá bom? Então, você vai evitar na prova dizer parte de cima, parte de baixo, dorso, ventre. Você não vai usar isso, tá bom? Certo? Então, face oral, tá? Face aboral. No caso da serpente do mar, do ofiuro, né? Da estrela, a face oral, ela está voltada para a superfície na qual se desloca, tá bom? Certo? No caso do pepino e do ouriço do mar, ela é ampla. Então, você vai dizer simplesmente que a oral, né, ela está revestida, né, de pés ambulacrais. No caso do lírio, ela está voltada, né? Então ele é um animal fixo, ela está voltada, né, pro ambiente, né? Para onde ele vai retirar, vai filtrar as partículas de alimento. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, asteroidea. Asteroidea é o nome da classe a qual pertencem as estrelas do mar. Face oral, face aboral. Tá bom, queridos? Tudo bem? Asteroidea, estrela do mar. Tá bom? Equinoidea. Equinoidea. Ó, equino,
espinhos, tá certo? Equinoidea são os ouriços do mar. Então, quando você normalmente encontra na praia uma carapaça de ouriço, olha lá, o que você, na verdade, encontra é o endoesqueleto, tá bom? Então, cada uma dessas plaquinhas aqui, ó, plaquinhas fundidas uma à outra, tá claro? Forma o quê? O endoesqueleto. Sobre esse esqueleto, você vai ter a pele do animal. Tudo bem? Tá certo? Então, você tem proteína e carbonato de cálcio. Tá? Ficou claro? Né? Os espinhos, por exemplo, eles estão fixadinhos aí nessas placas. Tá? Pequenos músculos vão movimentar os espinhos. No caso dos ouriços, o que acontece? Os espinhos vão permitir o deslocamento, vão permitir a movimentação, mas também vão permitir o quê? Proteção. Tá claro? Muito bem. Aí as pessoas falam, mas tem ouriço venenoso, tal, né? De modo geral, queridos, o que acontece é que algumas bactérias, alguns micro-organismos crescem, certo? Sobre os espinhos. E quando você pisa, está feita a porcaria, certo? Aí você vai ter o quê? Perfuração, e além da perfuração, inserção. Ele insere, vai acabar inserindo lá dentro esses micro-organismos que estão juntos, né? Estão aderidos ao espinho. Por conta disso, você vai ter, no mínimo, uma inflamação muito grande, certo? E pode, inclusive, ter uma infecção muito grande, tá certo? É um corpo estranho para você? Sem dúvida. Vai ter uma inflamação? Vai. Vai ficar quente? Vai ficar vermelho? Vai ficar inchado? Vai. Mostrando o quê? Que o teu sistema imunológico está funcionando, tá certo ou não? Esse é o ponto. Valeu, querido? Vamos ver uma dúvida aqui. Ver se consigo abrir aqui. Opa, não abriu aqui. Não sei por quê. Professor, o André perguntou o que significa ser bentônico. Bentônico significa estar associado ao fundo do mar, ou do lago, ou do rio, ou seja, ao fundo do ambiente aquático. Tá claro? Estar associado, ou você está se deslocando sobre o fundo, ou você está fixo ao substrato, que é o fundo. Pode ser lodo, pode ser areia, pode ser rocha, tá? Então, os equinodermos fazem parte, né, do bentos. O que é o bentos? A comunidade ecológica formada por organismos associados ao fundo, tá? Fixos ou que se locomovem, tá certo? Se movimentam sobre o fundo. Tudo bem? Valeu, queridos. Muito bem. Então, aqui nós temos um ouriço, ó, tá vendo aqui? O corpo globoso dele e os espinhos, tá? Então, não é um ouriço mais típico no Brasil, não. O ouriço mais típico no Brasil, ele tem espinhos longos, coisa de 5, 6 centímetros, pretos, né, escuros, bem escuros, e finos, né? Bastante perigoso, tem que tomar cuidado, né? Os ouriços, então, e as bolachas, né? As bolachas também são equinoideos. De modo geral, fique tranquilo. O vestibular não vai te perguntar a que classe a estrela do mar pertence. Não, difícil, muito difícil. Por outro lado, o vestibular vai dizer assim: os asteroideus. Então, quem são os asteroideus? Estrelas do mar. Os equinoides ou equinoideos, quem são? Ouriços e bolachas do mar.
Tá claro? Certo? Então, fiquem tranquilos com esses nomes, tá bom? Muito bem. Certo? Na parte oral, né? Oral do ouriço do mar, nós vamos encontrar uma estrutura formada por dentículos, olha lá, dentículos, né? Chamada lanterna de Aristóteles, tá bom? Essa lanterna de Aristóteles representa o quê? A boca, a estrutura principal da boca. Ela é raspadora, tá? Então, os ouriços são o quê? Pastadores, né? Eles vão se alimentar de algas, né? De algas bentônicas, vamos usar o conceito, né? De algas bentônicas que crescem cobrindo rochas, isso no costão rochoso, tá? De modo geral, no litoral, na plataforma continental, tá bom? E aqui nós temos os pés ambulacrais, ó, os vespinhos, aqui pequenininho, ó, os pés ambulacrais. No caso da estrela do mar, são usados para movimentação. No caso aqui dos ouriços, ó, os espinhos são mais importantes para a alimentação, a movimentação. E existe ainda uma estrutura chamada pedicelária, tá? Vou mostrar daqui a pouco. Aqui a lanterna de Aristóteles, aqui o endoesqueleto, aqui a placa madrepórica, por onde entra a água, né? Para suprir eventuais perdas, né? Do sistema ambulacral, do sistema hidrovascular. Aqui a boca, né? Compondo o que a gente chama de face oral, e aqui o ânus, né? Face aboral. Um sistema digestório bastante simples, né? Mas é completo, tá bom? Certo? Os escrevi errado, hein, queridos? Ofiuros. Então tem um C a mais aqui. Ofiuroideia. Ofiuros. Então parece uma estrela do mar? Parece. Na verdade, o disco central é mais arredondado, tudo bem? Os braços são mais finos e longos e podem ser ramificados. Dá uma olhada aqui, ó, que ofiuro bonito, né? Bastante bonito, né? Agora, a organização é a mesma, né? Então, nós estamos olhando para a face aboral, onde está o ânus. Ele está se locomovendo, utilizando os pés ambulacrais. Então, a face oral está ali, em contato com o coral. Olha um coral aqui, tá bom? Tá claro? Os crinóideos, né? Os lírios do mar. Então, você está vendo aqui, ó, que se trata de um animal fixo. Ele tem um pedúnculo, tá vendo aqui, ó? Pedúnculo, né? Então, ele está fixo no substrato. É o único equinodermo, é a única classe fixa, tá claro? E aí você tem um número de braços aqui, sempre múltiplo de 5, tá claro? Bastante móvel por conta do quê? Da água, né? Então ele expande, retrai por conta da água, tá certo? E ele vai o quê? Filtrar, vai retirar partículas alimentares da água, tá claro? Levar essas partículas alimentares até a boca, tudo bem? Então, no caso aqui, a boca está voltada, né, para a água, para cima, tudo bem? Estrela do mar, ela está voltada aqui para o ambiente no qual ela está se movendo, certo? O ofiuro também, no caso do crinoide, para o outro lado. Tá claro? Tudo bem? É a única classe, né, fixa ao substrato. Animais lindos, né? Lindos. Você até acha, né? Qual é o risco de achar aí? Que são
algas, né? Que são plantas, algum tipo de planta aquática ou algas, mas não, tá? Encostando neles, você vai perceber uma textura mais rígida, mais cornificada, tá certo? Tá? E aqui nós temos as holotúrias. Quem são as holotúrias? Né? São os pepinos do mar. Como é que chama a classe? Holoturoidea. Holoturoidea. Então, tudo que você está vendo aqui, queridos, olha lá, tá? É face oral, né? Então, é onde você encontra o quê? Os pés ambulacrais, tá bom? Certo? Então, é um equinoderme de corpo alongado, boca, ânus, tá bom? Boca e ânus, tá? Muito bem. Aqui, na boca, nós podemos encontrar, né, expansões do que a gente chama de árvore respiratória. Então, é o único equinodermo que vai apresentar uma estrutura respiratória especializada, tá bom? É o único. Agora, ele tem um comportamento, né, que a maioria dos alunos que vai em estudos de meio, por exemplo, para a praia, adoram ver, né? Então, você pega o pepino na mão, começa a manipular o pepino, de repente, olha o que ele faz aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Branco aqui, tá vendo? Então, o que que é isso? São as vísceras dele. Então, o pepino eviscera, ele coloca para fora, certo? As suas vísceras, os seus órgãos internos. Isso permite que o predador, né, se distraia, né? Ele tem um monte ali de alimento, tá bom? E não come o animal inteiro. Então, ele eviscera, rompe, joga essas vísceras ali na cara do predador e sobrevive. Aí só fala assim, e aí? Ele regenera tudo? Regenera. Existem alguns estudos aí sobre regeneração interna de vísceras de holotúrias que perceberam que existe uma limitação, entendeu? Então, os pepinos do mar conseguem regenerar internamente, né, um número pequeno de vezes, 5, 6 vezes, tá? Então, não é o tipo de coisa que você pode fazer o tempo inteiro, né? Colocar tudo para fora, tá bom? Ficou claro a ideia? Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro? Ótimo. Então, vamos lá, gente. Sustentação. Sustentação, né? Você vai ter um endoesqueleto formado por ossinhos, tá? Certo? Fundidos um ao outro, levemente ou, né, bastante rigidamente, tá bom? Certo? Então, você vai ter ossículos, são calcários, carbonato de cálcio, tá? Portanto, é um endoesqueleto e sempre associado proteína, né? Sobre ele, você vai ter, então, a pele, tá bom? Bastante importante essa ideia. Cuidado, já caiu, tá bom? E revestimento. Então, o que que nós temos na pele? Vamos encontrar os espinhos, tá? Aqui, ó, servem como locomoção, tá bom? Proteção, podem eventualmente, né, apresentar glândulas com substâncias venenosas, urticantes, tá bom? Por quê? Para atuar como defesa, tá claro? Um ouriço não vai utilizar isso para capturar uma presa. Um ouriço, ele é herbívoro, ele vai se alimentar de algas, tá bom? Importante. E existem as pedicelárias, que eu tinha te falado. Então, nós vamos ter os pés ambulacrais, vamos ter espinhos e as pedicelárias. As pedicelárias são essas, ó, estruturinhas muito pequenas, tá? Bem pequenininhas,
em forma de presas, né? De pinças, né? E vai permitir defesa e limpeza da superfície, do corpo do animal, tá bom? As peticelárias são bastante comuns nos ouriços, tá bom? Muito comuns nos ouriços, tá? Muito bem. Nutrição. Então, o que que nós temos? Sempre, qual é o roteiro? Boca, ânus, tá bom? E o que que você está percebendo aqui? Vamos lá, querido. Ó, boca, né? Ó, um, um estômago, né? Um estômago onde você vai ter o quê? A possibilidade de acumular um pouco mais de alimento, digestão extracelular, certo? Absorção no intestino e ânus. No caso aqui do crinoide, muito reduzido. No caso do ofiuro, muito reduzido. No caso do ouriço, também bastante simples. No caso do pepino do mar, é um pouco mais longo, mas bastante simples. Tá bom? Então vamos lá. Crinoides, que são os lírios, são filtradores, certo? Muito bem. Os pepinos do mar também são filtradores, tá? No caso, os ofiuros e as estrelas do mar, né, são predadores, se locomovem muito bem, né, e são capazes de se alimentar, por exemplo, de moluscos, tá bom? São carnívoros e predadores. E o ouriço, como eu falei para vocês, eles são pastadores, né? Eles se movimentam e raspam as superfícies, né? Cobertas por algas, tá bom? Certo? Ficou claro? Uma exceção importante nos ofiuros, tá certo? É que você não tem o ânus, tá bom? Você tem simplesmente a boquinha aqui, tá? Certo? Muito bem. Sistema excretor. Então, atenção. Não há, são animais muito simples, não há uma estrutura especializada na excreção. As brânquias e a árvore respiratória que você tem no pepino do mar é importante para a troca gasosa. E nisso, porque tem uma superfície grande, né, alguns autores consideram a participação na excreção, mas não há estrutura especializada para excreção. O sistema nervoso, ele vai obedecer à estrutura do corpo do animal. Então, como você está vendo, vai ter um anel nervoso ou neural e nervos radiais que vão acompanhar o quê? A simetria do animal. Tá certo? Tudo bem? Sensorial, pouco desenvolvido, muito pouco desenvolvido. No caso, os pés ambulacrais, eles, né, no que se movimentam, eles acabam percebendo textura, né? Certo? Textura dos materiais se fixam ou acabam levando, né, se posicionando melhor para poder comer determinado material que tem uma textura mais mole, né? Tá bom? Só isso. Muito bem. Sistema respiratório. Então, o sistema ambulacral, prestem atenção, como ele é amplo e está bem distribuído no animal, né? Ele pode permitir, sim, difusão. Difusão, então, oxigênio entrando e se distribuindo pelo corpo do animal. Por quê? Porque é a parte mais delgada, delicada, fininha, que permite o quê? A difusão, tá bom? E do mesmo modo, a saída de CO2, tá? Agora, isso você vai ser muito atento na questão, se for tipo teste, tá claro? E colocar lá sistema mulacral como participante do processo respiratório, certo? Se é uma questão dissertativa, então não existem estruturas especializadas na maioria.
certo? No caso específico, por exemplo, dos pepinos do mar, existem brânquias, tá? E o sistema ambulacral pode permitir trocas gasosas. Ficou claro? Tá? Então, o sistema ambulacral, como é amplo, tudo que tudo que está associado, por exemplo, com difusão, pode ser realizado por ele, sem problema algum. Tá bom? Ficou claro? No caso da reprodução, você tem uma reprodução sexuada, machos produzindo espermatozoides, fêmeas produzindo óvulos, tá certo? Fecundação externa, ou seja, ambos liberam seus gametinhas na água, formação de ovo e larvas, tá aqui, ó, larvas. Então, desenvolvimento, ele é o quê? Indireto, tá bom? Indireto. Muito bem. Então, reprodução sexuada. Mas você sabe, né, que existe a possibilidade de regeneração. Tá? Então, um braço pode originar uma estrela. E uma estrela que perdeu um braço vai regenerar aquele braço. Tá bom? Ficou claro, querido? É isso que eu tinha para falar para vocês. Então, quarta-feira que vem, a gente inicia e já avança, né? Concordados, tá bom? É com certeza o grupo mais importante animal para as provas, tá? Seguido aí, como eu falei, de artrópodos e de vermes, tá bom? Agora, uma visão evolutiva de todos os grupos é fundamental, certo? Indo sempre do mais simples para o mais complexo, tá bom, querido? Certo? Por favor, façam todos os exercícios que vocês puderem, tá bom? Eu não vou tirar um ou outro exercício, não. Façam todos os exercícios e me cobrem, por favor. Se alguém tiver alguma dificuldade, né? Mandem um WhatsApp, mandem dúvidas, tá certo ou não? Façam seus resumos, continuem estudando, escrevendo, é importante demais, tá bom? E hoje ainda eu mando os gabaritos dos exercícios de aula para vocês e os slides de fotossíntese e respiração. Fotossíntese, eu acho que eu já mandei. Mandei? Confirma comigo. Não lembro? Então, eu mando os slides de fotossíntese de novo, se é que eu não mandei, e o de respiração consertadinhos lá, tá bom? Certo, querido? Foi um prazer revê-los novamente. Boas aulas para vocês hoje, boa quinta-feira, até sexta, beleza? Tchau, querido. Tchau, professor. Obrigado, hein? Professor, hoje é quarta ainda. Então, o que eu falei? Ah, tá. Entendi. Eu pensei que você estava pensando que hoje era quinta. Ah, perdão. Não, que isso, tudo bem. Tô com Falei, sono, professor. eu também. Pô. Uhum, Então, boa quinta e até uhum. sexta-feira. Boas aulas para É, você. justo. Dormindo. Valeu, queridão. Tchau. Tchau, Bom, professor. Tchau, querido. obrigado, hein, professor. Até Ah, sexta. que isso. Tchau, tchau.